O assunto agora é direito previdenciário. Você que tem dúvidas a respeito da aposentadoria rural, da aposentadoria híbrida, a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Vera Marcotti. Doutora, hoje está cheio de perguntas aqui. Boa noite, doutora Vera. Boa noite. Doutora, vamos já para as perguntas aqui, começando pela pergunta da Jussara, que é da cidade de Toledo, aqui no sul de Minas mesmo. Que documentos uma pessoa que tem propriedade rural precisa apresentar ao INSS para requerer sua aposentadoria? Então, ela precisa, na verdade, comprovar os últimos 15 anos do efetivo trabalho na lavoura, né? Então, ela precisa de notas fiscais, escritura, notas de compra e venda de mercadorias, né? Porque se ela trabalha na roça, ela trabalha, ela produz, ela vende, né? E documentos pessoais aonde consta a profissão, né? Ou seja, de lavrador, agricultor. Nessa mesma linha está a pergunta aqui da Aparecida de Monte Verde. O trabalhador rural que não tem terra ainda consegue sua aposentadoria? Sim, ele consegue se aposentar, sim, desde que faça a prova, né? Porque, na verdade, o que acontece com o homem da roça, né? O trabalhador rural em si? Ele faz plantação, ele faz parceria, ele faz contratos, tudo verbal, né? Não tem a documentação, porque hoje não existe só aquele boia fria mesmo. Eles fazem muita ameação, eles fazem muita parceria para as plantações, mas não tem contrato. O que o trabalhador hoje rural ele precisa se preocupar? Com documentação, ele precisa ter documentos, a necessidade da documentação, porque eles acham assim, porque se conhecem uma vida toda, o que acontece? Então, não preciso de documentos? Sim, preciso de documentos, mas muito falta isso, mas consegue sim se aposentar. São muitas perguntas aqui, doutora Vera. Mais uma pergunta aqui da. Deixa eu ver de quem. O Carlos falando que o pai dele trabalhou 5 anos na prefeitura, na cidade de Paraisópolis, voltou para a roça e ele tem direito na aposentadoria híbrida. Qual a orientação que tem para ele? O pai do Carlos tem 58 anos. Vai ter direito à aposentadoria, sim, né? Com 58 anos, se ele voltou para a roça, talvez até ele consiga ainda se aposentar no rural, dependendo das provas que ele tem agora nessa volta para a roça. Vamos supor que ele não tenha prova nenhuma. Pode se aposentar com a híbrida, daí não na idade do rural, com 65 anos. Agora, se ele voltou para a roça, ele está com 58 anos, e ele voltou lá a fazer plantação, meação, e ele tem comprovação, tem direito sim, até a aposentadoria rural. Vai ganhar aí 5 anos. Precisa ver qual é o tipo de documento que ele possui. Isso aí, essa resposta da senhora está mesmo na linha aí da dúvida aqui da Beatriz Oliver, né? Que ela pergunta que a pessoa que trabalhou por um período de registro na carteira poderá ter direito à aposentadoria rural no futuro. Sim, se ela readquirir a qualidade de segurado, o que é readquirir a qualidade de segurado? Ela vai voltar para a roça, ela precisa do quê? De documentos que comprovam que o efetivo trabalho dela na lavoura, né? Então, ela voltou para a roça, mas não faz plantação, não tem nota de compra de mercadorias, não tem nota de venda do que ela produz, não tem como provar. Trabalhou 5, 10 anos na lavoura, voltou, aliás, trabalhou no urbano, voltou para a roça, precisa do quê? De documentos que comprovam essa volta. Ou seja, documentos rurais, documentos do efetivo trabalho na lavoura, na roça. Tem sim O, direito, mas desde que comprove que readquiriu a qualidade segurado como rural. Isso vale também aqui para a dúvida do Fábio Júnior. Ele está falando que faz uns 49 anos que o pai dele trabalha na roça catando batata e consegue aposentadoria rural? Se tiver comprovação, se tiver documento, sim.
daí com 60 anos, porque a reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019, ela não alterou a idade do rural, ele continua com a redução da idade. Então, ele vai conseguir se aposentar com 60 anos, desde que comprove a efetiva atividade na roça. Doutora Vera, tem mais uma pergunta aqui da Aparecida. Ela está perguntando o seguinte: ela trabalhou muitos anos na roça com os pais. Hoje trabalha registrada, tem 10 anos. Ela completou já 61 anos no mês passado agora. Ela consegue usar o tempo que trabalhou na roça para se aposentar? Sim, ela consegue sim se aposentar com o tempo da roça. Inclusive, né, a mulher ela teve um aumento aí na idade na reforma. E a mulher ela foi para 60 anos com 180 meses de contribuição, 15 anos. Com a reforma da Previdência, eles passaram para 62. Mas a mulher ela está numa regra de transição e até 31/12 ela se aposenta com 61 anos. Então, acho que a dona Aparecida a mãe dela vai conseguir se aposentar, sim, este ano. Muitas dúvidas aí sendo esclarecidas pela doutora Vera, advogada especialista em direito previdenciário. Tem mais uma aqui da Luzia Andrade, de Camanducaia. No caso dessa aposentadoria de quem trabalhou no campo e na cidade, é possível se aposentar mesmo com que o tempo de trabalho na cidade tenha sido somente mais recente, nos últimos 5 anos, por exemplo? Sim, porque houve aí houve uma discussão e o Supremo já pacificou, que é o tema 1007. Antes, nós podíamos só contar o rural no início, se entendia, né, na verdade, que nós poderíamos só contar o tempo rural no início. Agora, não, a gente pode contar o tempo rural no início da vida, no meio ou no final, perto de se aposentar. Neste caso, ele contribuiu agora, então ele pode usar todo o tempo rural aí antes para se aposentar. Voltando a falar das provas. Usar o tempo rural pode-se usar, desde que tenha provas do efetivo trabalho na lavoura. As mesmas provas que eu uso para aposentadoria rural, eu uso para fazer a prova na aposentadoria híbrida. Entendido, doutora Vera. Para encerrar, então, mais uma dúvida aqui é da Rosângela, que é de Senador Amaral. Ela pergunta a respeito da aposentadoria para mulher que trabalha na roça como boia fria, porém faz a contribuição para o INSS. Consegue aposentadoria? A contribuição tem que ser de rural, né? É os 11% sobre o salário mínimo. Se ela está contribuindo como rural, né, como trabalhador rural, se ela fez a inscrição junto à Previdência Social como trabalhador rural, sim, ela consegue. Precisa ver o tipo de inscrição que ela fez, porque a mulher na roça, ela se aposenta com 55 anos, é a idade da trabalhadora rural, mas pode contribuir? Pode contribuir, mas tem que contribuir como rural, tem que ir a uma agência ou pela internet ou com um escritório de contabilidade, ou a Casa do Cidadão também faz, mas tem que fazer uma inscrição. A inscrição tem que ser como rural, pagar como trabalhador rural. Entendido, doutora Vera. Muitas dúvidas aí sendo esclarecidas. Depois a senhora volta nas próximas semanas para falar com a gente aqui de novo, com o espectador do Mano News. Prazer. E deixa aí, relembrando de novo, o Instagram da senhora, que o pessoal pode... É um Instagram profissional de trabalho da senhora, onde as pessoas podem mandar alguma dúvida também, que a senhora responde por lá, né? Respondo pelo direct. É Vera Marcotti, advogada, ADV. Perfeito. Também respondo pelo Facebook, né? Advocacia Vera Marcotti. Podem mandar perguntas, né? Que eu respondo, desde que não sejam perguntas específicas de casos que esteja com outro profissional, vou responder com o maior prazer. E quero também agradecer vocês do Jornal Terra do Mandu pela oportunidade. Maravilha, doutora Vera. Muito obrigado e boa noite de quinta-feira para a senhora aí. Para vocês também, boa noite.